Olá, muito bem-vindo de volta. Agora eu vou mostrar para você como faz para resgatar os parâmetros lá na URL. Como assim resgatar os parâmetros? Vamos supor que eu tenho aqui produto e tenho aqui calça. Você já viu que existe esse controller e existe esse método. Agora, se eu quiser passar alguma coisa aqui, depois alguma coisa aqui e alguma coisa aqui, como que eu vou fazer para resgatar esses valores aqui diretamente dentro do meu método, dentro desse método calça aqui? Então vamos lá, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou criar aqui, dentro de classes, eu vou criar um novo arquivo, vai ser parameters.php. E aqui, deixa eu só fechar a barra lateral e vou colocar php, vai ser namespace app barra classes, sempre trabalhando com os namespaces, sempre. E vou colocar class, vai ser parameters. E aqui dentro do parameters, eu vou criar dois atributos privados. Atributos privados são os atributos vistos somente dentro da própria classe. Vai ser private URI e private o que? Parameter. E agora eu vou criar um método, no caso vai ser um construct. Nesse construct eu vou passar o seguinte, eu vou passar this URI igual a new URI. E por que eu vou trabalhar com esse URI? Porque os parâmetros que eu quero pegar, esses dados que eu quero pegar aqui em cima, são da URI, são da URL aqui em cima. Então por isso que eu tenho que chamar o new URI. E vou colocar this URI, vai ser igual, quer dizer, aqui vai ser somente URI, agora sim vai ser this URI igual URI get URI. Que se eu for dar uma olhada agora nesse URI.php, você vai ver que eu pego a URI justamente nesse método getURI. Agora deixa eu só voltar aqui. E vou colocar logo aqui embaixo, vai ser um private, um método privado, que vai ser visto somente dentro da própria classe. Private function, vai ser explode parameters. E aqui dentro eu vou colocar explode URI, vai ser igual explode. Deixa eu só dar uma olhada, ver se no URI eu já tenho aquele explode. Não tenho explode, né? Então vai ser explode. Eu vou explodir o que? Eu vou explodir a barra da onde? Do this URI. O que está acontecendo aqui? Eu estou pegando essa URL aqui em cima. Tá pegando toda essa URL aqui em cima. Aqui, deixa eu só colocar um comentário. Essa URL inteira aqui em cima, no caso o URI, é somente daqui para cá. Essa parte aqui eu não preciso. Essa é a minha URI. Então, quando eu dou um explode na barra, quer dizer que eu estou explodindo isso, eu estou explodindo isso, isso e isso daqui. Agora, o que eu tenho dentro desse explode URI é um array com todos esses valores aqui. Esse aqui está no índice 0, esse está no índice 1, esse no 2, esse no 3 e esse no 4. E agora, aqui embaixo desse explode URI, eu vou colocar this parameter, no caso esse parâmetro aqui em cima, private parameter, vai ser this parameter igual array filter, vai ser array filter, e vou colocar o seguinte, vai ser explode URI. Eu coloco esse array filter para ter certeza que os índices desse explode URI vai começar sempre a partir do 0. Porque aqui agora eu vou abrir o meu bootstrap.php, no caso não esse, vai ser outro bootstrap.php, no caso esse daqui, e vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui em cima, vai ser use app barra classes barra parameters, e vou colocar aqui parameters igual a new parameters, e vou colocar aqui parameters vai ser get, quer dizer get não, vai ser aqui explode parameters. Então eu vim aqui colocar explode parameters. Deixa eu dar uma olhada aqui no parameters, tá certo. Eu só vou colocar um dump nisso daqui para você ver o que está retornando. Eu vou atualizar, deu um erro aqui. Deu um erro de explode parameters from context. Ah, tá. É que aqui eu coloquei privado, né?
privado, eu falei para você que é visto somente dentro da própria classe. Como eu vou fazer um teste nessa classe aqui dentro do Bootstrap, por isso que eu coloquei público aqui agora, para ser visto dentro do Bootstrap. Eu vou atualizar. Apareceu aqui Unsupported Operand Types. Aqui no Parameters na linha 18. Deixa eu dar uma olhada aqui na linha 18, 17 e 18. Ah tá, aqui é igual. Atualizar. Ah tá, e aqui eu vou... Pera aí. Agora sim deu para ver certinho. Apareceu null e apareceu calça. No caso, pera aí. Aqui eu vou colocar return this parameter. Agora sim vai aparecer certinho. Olha o que apareceu. Apareceu no índice 1, 2, 3, 4 e 5. Se eu pegar e tirar esse array filter, eu vou tirar isso daqui e vamos ver o que vai retornar. Eu vou salvar, eu vou atualizar. Começou a partir do índice 0, mas só que o índice 0 ele está vazio. Então o que eu falei aquela hora do array filter, que é para ter certeza que começar do índice 0, não é verdade. É o seguinte, eu estou usando aquele array filter para remover esse índice 0, que esse índice 0 ele está vazio. Agora eu vou voltar aqui, eu vou colocar array filter e você vai ver que vai começar a partir do índice 1 sem aquele valor vazio. Legal, então agora eu posso tirar isso, eu posso voltar isso aqui como se fosse private, para ser visto somente dentro da própria classe. Isso aqui eu posso tirar e vou colocar agora aqui embaixo, public function vai ser get parameter vai ser method, get parameter method, para pegar os parâmetros do método. Agora eu vou colocar object, esse object você vai entender daqui a pouco, e vou colocar o method. E aqui dentro eu vou fazer uma pergunta, if method exists, se o method existe da onde? Da classe aqui do object, qual método? Vai ser esse método que eu estou passando aqui. E vou abrir e fechar. Na hora que eu estou instanciando aqui, na hora que eu estou instanciando o controller, cadê o controller? Esse controller aqui, eu falei para você que é como se eu estivesse chamando lá o new app controllers e quer dizer, app controllers, cadê? App controllers, site e produto controller ou home controller. Então esse controller aqui agora ele é um objeto. Eu quero verificar se existe o método, por exemplo, o método dentro do produto controller, se existe o método calça. E agora por isso que eu tenho que colocar aqui agora esse controller, que no caso é o objeto, que está chamando produto controller. E agora, aqui dentro do meu parameter, eu vou passar aqui o primeiro método desse get parameter method, o objeto que eu quero verificar e o método que eu quero verificar dentro desse objeto. Então, estou verificando se esse método existe dentro desse objeto, que no caso vai ser ou produto controller, ou home controller, ou qualquer outro tipo de controller. Se existir, eu vou colocar this, para this, vai ser explode parameters, só chamando esse método que eu criei aqui em cima para eu poder ter acesso a esse this parameter aqui. Agora aqui embaixo eu vou fazer uma pergunta, if o que? Method, se o método for igual a index, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e colocar return e vou fazer uma pergunta, se tiver setado o que? This parameter no índice 2, o que eu vou colocar? Vou retornar o this parameter no índice 2. Se não, eu vou retornar nulo. Isso aqui eu vou explicar daqui a pouco, só vou terminar de digitar o código aqui. E logo aqui embaixo eu vou colocar, fazer a mesma pergunta. Mas só que agora, ao invés do índice 2, aqui, eu vou colocar índice 3. Se existir o índice 3, aqui retorna o índice 3. Se não, retorna nulo. O que isso quer dizer? É o seguinte... Se o método ele for igual a index, o método vai ser igual a index somente se, aqui, por exemplo, eu colocar o controller e não passar nenhum método aqui do lado. Se eu deixar desse jeito, o que ele vai chamar? Já está falando aqui, ó, ele vai chamar o index. Mas caso eu colocar algum método aqui, o que vai acontecer? Ele vai cair aqui. Ele vai cair aqui nessa parte aqui. Ele não vai cair nisso, ele vai cair nisso daqui. Então, se o método for igual a index, eu estou verificando aqui o this parameter. Não sei por que eu tirei esse dump. Dump vai ser explode. Explode não. Vou colocar aqui embaixo. Vai ser dump this parameter. Ponto e vírgula. Eu vou atualizar. Opa, só que aqui eu vou colocar produto calça.
mas ainda não apareceu. Ah, tá. É que aqui, deixa eu só ver. Aqui o dump, é que aqui eu não chamei, né? Aqui no Bootstrap eu acabei não chamando. Então, eu vou voltar ao que estava. Eu vou atualizar. Apareceu aqui o get, get parameter. De novo, aqui tem que ser public. É que eu quero deixar mostrado na tela para você acompanhando comigo, para você não perder o raciocínio. Por exemplo, eu coloquei aqui produto. Quando eu chamo aqui produto sem passar o método aqui, o que ele chama? Ele chama o index. E chamando o index, o que eu quero verificar? Eu quero verificar não esse daqui. Esse aqui é o índice 1. Tá vendo aqui o produto? Esse é o índice 1. Se eu colocar outra coisa aqui, essa outra coisa aqui, o que ele é? Ele é o índice 2, tá vendo aqui? O índice 2. Então, por isso que eu fiz a pergunta. Se o método for igual a index, eu verifico se tiver setado o índice 2. Se tiver setado o índice 2 ali em cima, que no caso é esse daqui, eu retorno ele. Se não, eu retorno nulo. Agora, se eu chamar aqui em cima o método que existe, como por exemplo o calça, eu quero verificar aqui os parâmetros que existe aqui, somente a partir do índice 3, porque o produto é o índice 1, esse aqui é o controller, o calça é o método, o calça ele existe, é o método que existe. Então o que eu quero pegar através daquele parâmetro é isso daqui, isso daqui e isso daqui. Então por isso que eu fiz essa pergunta. Se o método for igual a index, eu verifico o índice 2. Se não for, eu verifico o índice 3. Bom, é isso. Por enquanto, essa aula está ficando por aqui. Na próxima aula, eu vou fazer isso funcionar no meu controller. Então é isso, valeu, um abração e até mais.